Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, estou aqui de volta para mais um estudo de caso de prova discursiva do último concurso do TRT. Vamos conversar aqui sobre uma das questões discursivas que teve, que falou de insalubridade, periculosidade e perícia. Por quê, pessoal? Isso é matéria do dia a dia da Justiça do Trabalho e nós sempre precisamos conhecer esse tipo de assunto. Mas antes de mais nada, pessoal, se você já gostou desse tema, já gostou dessa possibilidade de estudarmos de forma mais aprofundada sobre periculosidade, insalubridade, nessas questões discursivas, as hipóteses que pode cair uma questão de prova discursiva, dá um like nesse vídeo. Se você gostou, já dá aquele like. Se você ainda não está inscrito aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal. Se você não nos acompanha também no Instagram, nos acompanhe, nos siga no Instagram, Gustavo Eugênio Advogado. E também, se esse tema já é um tema legal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também tenham essa oportunidade, esse acesso para conhecer direito do trabalho e processo do trabalho. Bacana, pessoal, vocês, quem já me acompanha, quem já está aqui no nosso canal, sabe muito bem que por diversas vezes eu já conversei aqui sobre insalubridade, periculosidade e outros temas também. Você deve saber, desde já, que insalubridade ela se encontra prevista lá no artigo 189 caput da CLT e seguinte, ele nos fala o seguinte: quando é detectado agente nocivo à saúde, então considerado agente insalubre, o reclamante, o funcionário, ele tem direito a perceber um adicional de insalubridade. Lá nesses artigos também você vai descobrir, se é que você já não sabe, claro, que esse adicional de insalubridade ele pode ser 10%, 20% ou 40%. Além do adicional de insalubridade, pessoal, também temos o adicional de periculosidade. É quando no local de trabalho encontra agente nocivo periculoso, aquele agente que traga risco à vida do funcionário. Sabendo ainda que lá nos artigos 95, salvo engano, 193 e seguinte, você vai receber a seguinte informação: toda vez que encontrarmos no local de trabalho, no ambiente de trabalho, agente de periculosidade, esse funcionário deverá perceber o adicional de 30%. Isso aqui, minhas amigas e meus amigos, é mais ou menos aquele básico e o copia e cola que vai estar lá nesses artigos da CLT que muitas vezes caem, seja na prova da OAB e com certeza em todas essas provas de concurso público que caiam a matéria direito do trabalho. Esse é o básico que você precisa saber. Já digo para você que isso aqui é apenas uma informação introdutória. Cabe a você, estudante, estudar todos esses artigos de forma apurada. E também aproveita que você vai estar lá no seu vadimeco, por isso que às vezes é muito interessante, pessoal, você estudar pelo vadimeco. Eu sei que a internet é muito útil, a internet é muito prática. Você pega o seu celular, você já olha os artigos. Se você tiver ali no computador também, você já vai ver esses artigos. Mas geralmente, pessoal, quando você procura esses artigos, essa norma fria na internet,
você estará deixando de ter a oportunidade de ler isso no Vade-Mecum, na lei. E o que acontece quando você estuda pelo Vade-Mecum, pessoal? Ele vai nos trazer muitas remissões. Quando nós falamos de periculosidade, insalubridade, por exemplo, ele vai falar que de repente aquele assunto tem a ver com determinada norma regulamentadora, por exemplo, norma regulamentadora 1516, que fala de periculosidade e insalubridade. Vai ali no Vade-Mecum, vai de repente fazer uma remissão para os artigos lá da Constituição da República, lá no artigo 7º, que fala de insalubridade, que tem direitos, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Está falando lá insalubridade e periculosidade. Sempre no Vade-Mecum, geralmente no Vade-Mecum vai ter ali as remissões de OJ e súmula ligadas à insalubridade e periculosidade. E eu já te digo logo, são várias súmulas e várias OJs, pessoal, que fala de insalubridade e periculosidade. Esse tema, insalubridade e periculosidade, ele é muito vasto. E quando você vai fazer uma prova dessa discursiva, eu já disse isso para vocês, você não sabe exatamente o que o examinador ele vai querer no gabarito. Então, você precisa ter o máximo possível de conhecimento da lei, das súmulas e das OJs. Para quê? Na hora ali que o examinador te entregar um enunciado, você conhecer e colocar ali na tua resposta. E foi isso que aconteceu nessa prova, nesse estudo de caso. O que aconteceu? Esse estudo de caso aqui, pessoal, estamos falando muito do concurso do TRT e também um pouco de OAB, porque vai servir do mesmo jeito, pessoal. Essa questão aqui, por exemplo, caiu em uma prova de segunda fase da OAB. Ele nos falava o seguinte: ocorreu uma reclamação trabalhista e na sentença dessa reclamação trabalhista, o juiz concedeu ao reclamante o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade. Além disso, dessa informação, outra informação interessante também que ele falou no decorrer do enunciado foi que o reclamante, na hora de realizar a perícia, ele contratou um assistente técnico para auxiliar na perícia. Teve a sentença, o juiz, como eu já te disse, concedeu ao reclamante insalubridade e periculosidade e ainda na mesma sentença condenou o reclamado, condenou a empresa a ressarcir o reclamante pelo valor que ele gastou contratando esse assistente técnico que ele utilizou lá na perícia. A partir daí, pessoal, no enunciado da questão, ele nos trouxe a seguinte informação: você, candidato, você, advogado, no caso de prova do OAB, foi contratado pela empresa para recorrer dessa decisão e perguntou ainda quais seriam as teses que seriam utilizadas nesse seu recurso. Para falar a verdade, pessoal, ele fez duas perguntas. A primeira pergunta foi a seguinte: você, como advogado ou como advogada contratada, qual seria a tese jurídica para você afastar o pagamento dessa periculosidade e insalubridade de forma dúplice? Essa foi a primeira pergunta que a banca da OAB ela fez. E isso pode ser muito útil para você também na banca do TRT desse concurso que está chegando aí em 2025. O que ele queria saber, pessoal?
foi como eu acabei de dizer aqui no início da nossa aula. Ele queria saber se você conhecia bem os institutos de insalubridade e periculosidade. Lá no artigo 193, parágrafo 2º, lembre, o artigo 193, ele fala de periculosidade. O artigo 193, parágrafo 2º, nos fala o seguinte: o trabalhador, o empregado, ele poderá optar pelo adicional de insalubridade. Por quê, pessoal? O empregado, ele não pode receber de forma concomitante os dois adicionais. Ele não pode receber o adicional de insalubridade e de periculosidade. Ele só pode receber um. Então ele terá que escolher, ou como eu disse, o parágrafo 2º, terá que optar. É facultativo que ele escolha o adicional, no caso ali da letra da lei, do parágrafo 2º, de insalubridade. Ele pode escolher a insalubridade ou periculosidade. Desculpa, pessoal. Mas por que isso? Você lembra, pessoal? No adicional de insalubridade, será verificado a existência desse agente nocivo. Esse agente nocivo de insalubridade, ele pode ser em grau mínimo, médio ou máximo, ou seja, 10, 20 ou 40% do salário. No caso da periculosidade, já nos traz de forma taxativa pagamento do adicional de periculosidade de 30%. O que você precisa perceber aqui que pode acontecer no dia a dia? Vamos imaginar que realmente na prática aqui do dia a dia foi encontrado dois agentes, o agente periculoso e o agente de insalubridade. Na primeira hipótese aqui, foi encontrado um agente nocivo insalubre em grau mínimo, 10%, mas também foi detectado o agente nocivo de periculosidade, que é 30%. Já te falei que ele não pode ficar com os dois. Em regra, lógico, qual que o funcionário ele vai optar? O de 10% ou o de 30%? Provavelmente ele vai optar pelo maior de 30%. Ele vai ficar então com 30% da periculosidade e vai deixar de lado lá a insalubridade. O contrário, pessoal. Na hora ali, o perito, ele pode encontrar um agente nocivo de insalubridade de grau máximo, 40%. E você sabe muito bem que mesmo que ele encontre agente nocivo periculoso, ele só vai chegar a 30%. Então vamos imaginar que, provavelmente, ele vai deixar de lado lá a periculosidade de 30% para optar pela insalubridade de 40%. Percebeu? É assim, sempre, nunca não se esqueça disso. Ele não pode receber os dois adicionais de periculosidade e de insalubridade. Ele tem que escolher um. E é por isso que tem essa possibilidade de opção. E isso ocorre, tá, pessoal? Isso ocorre bastante. Mas a pergunta era a seguinte: qual era a tese de defesa que você, advogado, iria fazer? Primeiro, você que está realizando ali uma impugnação após a sentença, você recebeu a informação e o seu caso foi após a sentença. Para que essa sentença seja alterada, ou seja, reformada,
Primeira coisa que você precisa saber, qual é a espécie de impugnação que você irá se utilizar. É muito comum isso, por exemplo, em prova do OAB, como foi o caso aqui. Nesse caso aqui, pessoal, ele nem perguntou qual era a peça processual. Fiquei até surpreso. Mas é aquela velha história, pessoal, a gente nunca sabe o que está no gabarito. Ele só perguntou as teses defensivas, ele não perguntou nem qual era a peça processual. Talvez ele até tenha achado que ele não ia perder tempo com isso. De repente o examinador achou tão irrisória essa questão, embora não seja irrisória, não seja boba. Porque depois de sentença, eu já vi muita candidata e candidato colocar embargos de declaração e errar a questão, porque geralmente depois da sentença, pessoal, é recurso ordinário. Foi o que eu já disse para vocês até recentemente. Uma banca de um concurso ou uma banca da OAB não vai pagar rios de dinheiro para toda aquela estrutura para te dar a oportunidade de você fazer uma peça de embargo de declaração, 2 parágrafos, 1 parágrafo. Não seja bobo, não caia nisso. Ele vai querer o complexo, o mais complexo. E nesse caso, era um recurso ordinário. Mas ele nem perguntou. Mas você já sabe que após a sentença, para que seja alterada a sentença, você deverá entrar com o recurso ordinário, ou tecnicamente falando, interpor o recurso ordinário previsto no artigo 895 da CLT, logicamente no prazo de 8 dias. Como nós não sabemos o que está no gabarito, no espelho da prova, não te custa nada, minha amiga, não te custa nada, meu amigo, bota lá, recurso ordinário, artigo 895 da CLT, só para garantir. Aí você entrava no mérito, que foi realmente a primeira pergunta. Qual era a tese jurídica que você iria se utilizar? Com base no artigo 193, parágrafo 2º, o empregado não poderá receber 2 adicionais de forma concomitante, muito embora ele possa optar por um deles. Aí, pessoal, bota o 193, parágrafo 2º, bota o 189, bota também 193 caput. O que você não pode deixar é não colocar o gabarito que ele quer. Além disso, pessoal, ultrapassada essa tese, que era talvez a mais importante da questão, ele não terminou por aí, ele foi numa questão mais técnica e mais decoreba, copia e cola de lei. Ele foi lá para a perícia, ele saiu daquela parte de direito do trabalho, ele aproveitou, falou de processo do trabalho, falou aqui de processo do trabalho, mas na parte de perícia, que foi a seguinte pergunta: qual era a tese defensiva sua, advogada ou advogado, para afastar essa condenação de ressarcimento ao reclamante do pagamento do assistente técnico? Aí, o que ele queria lá na banca? Primeiro, ele queria que você falasse para ele sobre o artigo 826 lá da CLT, que nos traz a possibilidade de assistência técnica. Ele queria saber se você realmente estava lendo esse conteúdo de perito, de assistente técnico. E já começa ali no artigo 826, que diz que é facultativo não me trazer esse auxiliar técnico para te auxiliar na perícia. E isso não foi só isso, tem mais ainda. E ele ainda queria mais.
E ele ainda nos informou o seguinte no gabarito. Ele continuou, lá no artigo 3 da Lei 5584, lá de 70, ele já nos fala dessa possibilidade de assistente técnico. E tem mais também, porque não caberá esse ressarcimento. E até você deveria ter colocado o enunciado da súmula 341 da CLT. 341 do TST, do Tribunal Superior do Trabalho. Ele fala, essa súmula fala da possibilidade do assistente técnico e ainda nos informa o seguinte: mesmo que a parte tenha sido vencedora, ela não faz jus ao ressarcimento pelo pagamento desse assistente técnico, até porque é facultativo, não é obrigatório. Então, esse assunto já deve ter ido bastante lá para o TST. E é por essa razão que o pessoal lá de cima do TST, geralmente ele faz súmula, quando ele já está cansado de falar sobre determinado tema. Ele falou: gente, vamos pacificar logo isso aqui, vamos botar logo uma súmula desse tema. Então, você já viu que nessa questão aqui, nessa questão discursiva, falava de periculosidade, insalubridade, 193 da CLT. Foi como eu disse, aproveita para estudar em vade-mecum, porque no vade-mecum provavelmente, no vade-mecum com certeza teria remissão da súmula 341 e provavelmente até do artigo 3 da Lei 5584. Então é a melhor forma de você estudar para a área jurídica, é com vade-mecum. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhe esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.